Ainda continuando sobre a notícia sobre o Jubileu da Comunicação, é importante ressaltar que lá houveram 36 grandes eventos sobre essa festividade do Jubileu da Comunicação. E no Vaticano News, eles fazem uma pequena retrospectiva sobre a palavra de alguns papas diante da responsabilidade que é a comunicação. Já começa com o Papa João 23, na encíclica Pacem Terris, falando sobre o risco da comunicação, a palavra, se difundir de uma forma errada e a sociedade se tornar uma nova Torre de Babel. Creio que a gente não está muito longe disso, gente, hoje, olhando em retrospectiva a palavra dele naquele passado. Existe também uma palavra também do Papa Paulo VI, um decreto conciliar intermirífica, onde ele fala palavras dele. É importante obrigação moral quanto ao bom uso dos meios de comunicação social. Incumbe aos jornalistas, escritores, atores, produtores, realizadores, exibidores, distribuidores, empresários e vendedores, críticos e, além destes, a todos quantos intervêm na realização e difusão de comunicações. Paulo VI, mensagem, ressalto que no tempo de Paulo VI não existia ainda telefone, as comunicações que se tinham em massa era o rádio, televisão, teatro, alguns cinemas e os livros já era uma comunicação em massa, mas nem todos tinham acesso a eles. É interessante demais pensar nessas coisas, porque assim, no fundo, nós sempre pensamos com a visão do hoje. A visão do hoje, nós temos internet, o tempo todo podemos ver uma notícia que aconteceu, como nós estamos fazendo aqui. Imagina que um site qualquer do Brasil está fazendo uma notícia do Papa, e eles dizem que o Papa disse que Deus não existe. Quem disse isso? Não sei. O exemplo, eu sou extremíssimo com exemplos. O site está dizendo que o Papa disse isso, mas espera aí. O momento do tempo que nós estamos é de poder hoje ir lá no site do Vaticano e conferir. Não, o Papa não falou nada disso. Que loucura. Não, o Papa tem fé. Então, não tem nada que uma pessoa diz aí e se possa comprovar. Mas nós, hoje, podemos ler um texto e ir lá na fonte, num outro local, que no nosso caso aqui era o Vatican News, e conferir quando é que o Papa falou isso, etc, etc. Ok, muito bom. E naquele tempo? E A notícia demorava mais a chegar para a população em massa. E no tempo passado, no tempo de João 23, no tempo de Paulo VI, A gente está falando de Paulo VI na década de 71. Alguns já conheceram ouvir a gente. em 71, a coisa era muito diferente. Eu não vivi essa época, mas Podendo imagina que se alguém fala que o Papa disse uma coisa hoje, a na gente só vai televisão, conseguir desmentir isso daqui uma semana. se tiver Mais de uma semana, talvez. do consórcio, uma semana. Bom, continuando, a gente vai chegar até o Papa Francisco. Até tem alguns papas ainda pela frente, ainda bem que Papa João Paulo II ficou bastante tempo. Papa João Paulo I fala sobre a profunda conexão com os valores humanos e as expectativas da sociedade. Em 1º de setembro de 78, ele faz esse discurso com os representantes da imprensa internacional. Papa João Paulo I, ele deixa para gente como herança nesse papado
O Concílio Vaticano II, a gente tem a memória muito santa sobre ele, porque ele diz, a nós a promessa de uma atenção especial, de uma franca, honesta e eficaz colaboração com os instrumentos de comunicação social. Essa é uma frase que ele diz aos comunicadores. Nesse tempo a gente já vê, o aumento da da massificação de notícias em 78. Então já vemos que no intervalo de 71 a 78 a comunicação já está mais ágil, já está mais rápida. Já vemos que já tem uma certa objetividade de juízo quando o Papa João Paulo I fala sobre isso. E, se eu não me engano, era ele que tinha uma afinidade com o jornalismo, não é isso? Não tenho certeza, irei pesquisar e depois confirmo ainda durante essa pequeno Fervent. essa resenha, pois é. E ele fala muito que a comunicação é a mais verdadeira e satisfatória comunhão entre os seres humanos, porque a primeira forma do ser humano de comunhão é o falar, porque na tradição das famílias, hoje nem tanto, na hora da refeição todos sentam e conversam. E muitas famílias hoje sentam e conversam com a televisão, não conversam entre si na hora da refeição. Comem muito rápido ou comem com o celular na mão para terminar logo, sabe, se ilha. E podemos ver em retrospectiva esse tempo que João Paulo I já falava, que a comunicação é a comunhão da palavra. A comunhão de Deus se dá na comunicação. Papa João Paulo II fala, te cortei, daqui a pouco você fala. Papa João Paulo II fala também sobre a comunicação é respeitar a verdade. Em 86, Papa João Paulo II fala, junto a representantes do jornalismo, se eu não me engano, na Sala Regina Coeli, não tenho certeza agora, porque os papas sempre têm esse encontro com os jornalistas numa sala específica. E ele fala que, os jornalistas são definidos como operadores e servidores e artistas da palavra, onde ele exige desses jornalistas um respeito, um compromisso e respeito sério diante da comunicação. Ele faz essa avaliação e ele abre aspas aqui falando: "Meu predecessor João Paulo I, que como sabem tinha uma singular familiaridade com o jornalismo", viu, era ele mesmo. Nesta mesma sala, entre expressões afáveis que dirigiu aos representantes dos meios de comunicação social, enfatizou a necessidade de entrar na visão da Igreja quando se fala da Igreja. Peço-lhes sinceramente, suplico-vos de fato, que contribuam também para salvaguardar a sociedade de hoje aquela profunda consideração pelas coisas de Deus, pela misericórdia em relação misericórdia, pela misteriosa relação entre Deus e cada um de nós, que constitui a dimensão sagrada da realidade humana. Então, aqui já se fala porque no tempo de 86 em diante, a igreja passou quase a ser atacada massivamente, viviam o tempo todo falando na igreja, o tempo todo falava sobre o Papa, porque ele tinha uma vida bem atlético, ele viajava nas férias dele, ele esquiava, ele fazia visitas, ele rodou o mundo, o Papa João Paulo II rodou o mundo evangelizando, mostrando Jesus Cristo. E nessa época os jornais já estava todo mundo vivia colado com a cara na televisão e os jornais físicos. Hoje já nem tanto, mas todo mundo hoje com o celular vai passando o dedo na tela e vai achando outras notícias. Porque temos que ter a bondade e a boa vontade de pesquisar sobre as notícias, porque nem tudo é a notícia verdadeira. João Paulo I tinha uma preocupação com isso. Os papas, no fundo, sempre têm uma preocupação com o problema da comunicação. Não é um problema. É interessante que Responsabilidade, isso é a comunicação ela
está diretamente ligada à comunhão. Então, é possível, que eu tenha a comunhão, isso é uma nova forma de usar a comunhão dos santos, que, claro, pessoas na no purgatório podem olhar e nos dizer algumas coisas, pessoas santas no céu podem fazer e nos dizer algumas coisas, mas que, não sei, o seu José do Uzbequistão pode rezar por nós de alguma forma, por algum problema que nós estamos tendo. Isso é importante. Essa comunicação também se dá a comunhão desta forma. Mas é claro, também se pode dizer que seu José é um monstro, um vilão que não merece nada, e aí ninguém nunca vai rezar pelo seu José, coitado. Seu José é uma pessoa muito boa, viu? Rezem pelo seu José do Uzbequistão. Você é muito específico. Vou continuar, estamos acabando. Agora chegamos no Papa Bento XVI, num passado não tão distante, em 2011. Ele, na Assembleia Plenária do Pontifício Conselho das Comunicações Sociais, ressalta a necessidade do testemunho autêntico, porque já era início da era da internet, é o terceiro milênio começando, onde a internet estava no seu início, mas já era uma coisa muito avançada com as páginas, as redes sociais, Instagram já é desse início de tempo, Orkut, em todas essas mídias sociais onde as pessoas começavam a se comunicar, nós foi uma linha nova de comunicação onde, tudo modifica, né, porque a gente já não precisa mais estar aguardando a notícia. O Papa Bento XVI, ele diz uma coisa que é muito importante aqui nesse encontro, no dia 28 de fevereiro de 2011. Abre aspas para o Papa Bento XVI. As novas linguagens que se desenvolvem na comunicação digital determinam, entre outras coisas, uma capacidade mais intuitiva e emotiva do que analítica. Orientam para uma diferente organização lógica do pensamento e da relação com realidade. Privilegiam, muitas vezes, a imagem e as ligações hipertextuais. Além disso, a clara distinção tradicional entre a linguagem escrita e oral parece diluir-se a favor de uma comunicação escrita que adquire forma e mediação da oralidade. As dinâmicas próprias das redes participativas exigem, de resto, que a pessoa se comprometa naquilo que comunica. Quando as pessoas trocam informações entre si, já se compartilham a si mesmas e a sua visão de mundo, tornam-se testemunhos daquilo que dá sentido à sua existência. Sem dúvida, os riscos que correm saltam aos olhos de todos: a perda da interioridade, a superficialidade da vivência de relacionamentos, a fuga da emotividade, a predominância da opinião mais convincente em relação ao desejo da verdade. No entanto, constitui a consequência de uma incapacidade de viver plena e autenticamente o sentido das inovações. Eis porque é motivo urgente de reflexão sobre as linguagens desenvolvidas pelas novas tecnologias. Aí nós vemos, ele fala outras coisas além disso, mas eu não quero me alongar mais do que já estamos alongando o vídeo, porque é importante. Nesse tempo já se começava a ver os vídeos de as pessoas fazendo seus posts dentro do Facebook, dentro do Orkut, fazendo não a comunicação, e sim o seu ponto de vista. E fazendo a retrospectiva, nós vemos que hoje em dia, até os meios de comunicação estão assim, eles não estão passando a notícia, estão passando o seu ponto de vista. Então, Papa Bento XVI já naquele tempo já vinha falando sobre a questão de a emoção no lugar da razão ao se noticiar algo.
Olha, assim, João Paulo II viveu o comecinho pra, pelo menos para nós, eu só consegui ver o começo da internet com João Paulo II, e Bento XVI era um papa à frente do seu tempo. Você vê que Jesus Cristo enviou o Espírito Santo e aquele homem dizia e fazia coisas impressionantes que só ele podia fazer mesmo. Bento XVI era um papa muito rígido, como dizem por aí. Ele era se sim, sim, não, se não, não. É interessante pensar como que seriam as coisas se o Papa Bento XVI hoje fosse o nosso Papa. Imagina, não duvidando da ação do Espírito Santo de forma nenhuma, mas imagina que como ele seria bombardeado, como ele seria bombardeado. Francisco tem um jogo de cintura excepcional. Vamos ver um pouco de Francisco. Sim, agora chegamos ao Papa Francisco. No dia 26 de agosto de 2023, o Papa Francisco faz um discurso numa entrega de uma premiação dos, não sei se são, a página é jornalismo ou é um prêmio é jornalismo. Não consigo discernir bem sobre isso. Mas ele fala sobre a comunicação, que é urgente refletir as linguagens desenvolvidas com as novas tecnologias que estão ligadas às redes sociais. São ferramentas muito eficazes, sim, e temos que ter também cuidado com o tom que usamos. As palavras do Papa Francisco são as seguintes, abre aspas. A cultura digital trouxe-nos tantas novas possibilidades de intercâmbio, mas também corre o risco de transformar a comunicação em um slogan, não a comunicação. A comunicação é sempre ida e volta. Digo e ouço, respondo, mas sempre em diálogo. Não se trata de slogan. Preocupam-me, por exemplo, as manipulações daqueles que usam de forma interesseira e propagam fake news para influenciar a opinião pública. Por favor, não cedamos à lógica da oposição, não nos deixemos influenciar pela linguagem do ódio. Na conjuntura dramática, a Europa vive. Com a continuação da guerra na Ucrânia, somos chamadas a um sobressalto de responsabilidade. Espero que se dê espaço às vozes de paz, a quem está comprometido em pôr fim a este e muitos outros conflitos. Aqueles que não se rendem à lógica cainista de guerra, mas continuam a acreditar, apesar de tudo, na lógica da paz, na lógica do diálogo e na lógica da diplomacia. Então a gente vê aqui já o jogo de cintura do Papa Francisco falando sobre a comunicação cainista, que ele diz que é aqueles que estão querendo vingança e querendo ir acima da vontade dos outros e impor a sua vontade em cima de outros. Por isso que eu digo que hoje nós vivemos como eu tenho falado anteriormente, vivemos uma comunicação emotiva. Papa João Paulo II, Papa Bento, fala sobre essa comunicação emotiva nesse arquivo e fala muito bem sobre isso, que quem está fazendo a comunicação não pode ser emotivo nessas situações. Quem está passando a notícia não pode ser emotivo, não pode passar seus pontos de vista no seu próprio eu acho que, na minha opinião, que não pode, porque você está passando uma palavra, você tem que ser imparcial. Eu sei que, por opção própria, é muito difícil ser imparcial, é muito difícil você passar a notícia sem seu ponto de vista. É muito difícil e quem para um profissional do jornalismo não deveria ser uma tarefa tão árdua, porque eles fazem muitos anos de estudo para passar isso de forma imparcial. E vemos hoje que temos um noticiário muito poluído pela emoção, vou usar dessa forma, como a gente já falou antes, temos que ter esse cuidado, porque a emoção passada dentro de uma notícia que assistimos e
podemos transformar aquela notícia que era uma pequena coisa numa bomba, que daqui a pouco a gente vai ver isso também, em 2 páginas diferentes, a mesma notícia, mas passada de forma diferente, com a questão da emoção que a gente está falando aqui sobre o que o Papa Francisco fala. Ser uma voz de paz, não propor e impor que tudo se acabe em fogo e brasa. No fundo, eu penso que o que o Papa falou é muito claro, não tem muito para onde, sei lá, não entender o que ele está querendo dizer. Então, eu gostaria de verdade de deixar só as palavras do Papa falarem. Elas são muito, muito frutíferas. Vamos à frente. Calma, calma. Não sai do vídeo sem dar o seu curtir. O YouTube entende as curtidas como uma coisa muito importante para os vídeos. Concordou com tudo que os papas falaram? Então, é verdade que este grupo, que se denomina comunicação, pode prestar um serviço à humanidade para encontrar, de fato, a verdadeira pessoa de quem ela está procurando? Comente aí. Se você não é inscrito, inscreva-se. Até mais.